achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Nós buscamos uma figura que simbolize isso. Muito comum no Oriente carregarem as ovelhas dessa forma, colocando-a nos ombros, né? A ovelha é um animal que costuma ser bem dócil, então não vai ficar esperneando lá e querendo sair do lugar. Por exemplo, se você colocar um cachorro nos ombros assim, ele esperneia até sair dali. Um gato ou mesmo um cabrito são animais que não são tão dóceis quanto a ovelha. Jesus usa esse símbolo muito interessante, porque é esse exatamente, saindo do símbolo e vindo para a realidade, é esse o grande compromisso das nossas vidas. A virtude do propósito é a virtude mais trabalhosa para nós exercitarmos. Porque ela é a virtude que vai ressignificar a nossa principal limitação egóica. A nossa tendência mais negativa é ressignificada exatamente pela virtude do propósito. Como que vai ser possível exercitar a virtude do propósito de vez em quando? Não, ela é o tempo todo carregando a ovelha nos ombros, um esforço. Nós sempre falamos na psicologia consciencial e para a psicoterapia consciencial. Esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para realizar a mudança. Então, carregar essa ovelha nos ombros, realizar o propósito existencial e como que deve ser esse movimento. Jesus dá a dica aqui, jubiloso. Então, jubiloso é repleto de alegria existencial. Muita gente acredita que realizar o propósito deve ser uma coisa dura, difícil, é muito doloroso, dá muito trabalho. Realmente dá trabalho, mas em vez de ser um processo que seja pesado para nós, angustiante, algo que nós vamos sentir um desprazer em realizar, ao contrário. Carregar a ovelha do propósito existencial, realizar esforços para desenvolver as virtudes do propósito existencial, deve ser algo que nos preencha de alegria existencial. Por quê? Que deve nos preencher de alegria existencial? Porque nós estamos cumprindo o principal plano da nossa vida. Quando nós encarnamos no mundo, nós trazemos um plano existencial. Esse plano existencial, ele é composto de propósito e programa existenciais. Na próxima estudo da psicologia dos símbolos, nós vamos trabalhar a parábola do programa existencial, que é a parábola dos talentos. A parábola da ovelha, ela nos conecta com o propósito. Então, esse plano existencial é aquilo que existe de mais sublime para realizar nesta existência. E quando nós realizamos o plano existencial, nós cumprimos o plano existencial, no caso aqui, o propósito, carregando essa ovelha a vida inteira, nós vamos, apesar do trabalho que dá, nós vamos sentir uma alegria de viver muito grande. Nós vamos sentir que a vida vale a pena ser vivida, porque é dessa forma que se cumpre o propósito. Se nós fizermos um movimento de repressão de sentimentos, de obrigação de ter que realizar o propósito, ele não se realiza. Porque muita gente, quando tem o conhecimento da questão do propósito existencial, entra num sentimento de obrigação. Eu tenho obrigação de carregar essa ovelha, de realizar o propósito. Ninguém tem obrigação, por quê? Não existe lei de obrigação. A lei é sempre de liberdade, liberdade de escolher. Nós podemos deixar a ovelha perdida numa existência inteira?
com certeza nós podemos deixar a ovelha perdida, não ir atrás dessa ovelha perdida, uma existência inteira. Claro que na próxima existência nós vamos ter essa mesma ovelha para ir atrás, essa mesma virtude que não foi desenvolvida. Mas nós podemos. Agora, o ideal é nós já carregarmos a ovelha, colocarmos essa ovelha nos ombros, como está na parábola, jubiloso, ou seja, alguém que decidiu consciencialmente, de uma forma consciente, não de uma forma obrigatória, carregar a ovelha, ou seja, exercitar a virtude do propósito. Não está fazendo isso por obrigação, mas por autoconsciência. Só é possível exercitar a virtude do propósito por meio da autoconsciência, que é uma outra virtude. Então, a pessoa realiza esses esforços, por quê? Porque ela decidiu que a vida dela é uma vida que deve valer a pena ser vivida. E isso nos repleta muito de alegria existencial. Quando nós estamos cumprindo o nosso propósito existencial, que envolve propósito de programa, né? Na próxima nós vamos trabalhar o programa, nós vamos sentir uma alegria de viver que é indescritível. Por quê? Porque nós estamos plenamente ajustados ao grande objetivo da existência. Quando nós não cumprimos o propósito e o programa, nós sentimos desajustados, a nossa vida não tem como sentir alegria de viver, porque nós estamos desajustados daquilo que existe de mais significativo em nossas vidas. Então, por isso que Jesus fala que ele carrega as ovelhas, ele põe a ovelha sobre os seus ombros, jubiloso. Quando ele acha, né? E o que é esse achar a ovelha? Achar a ovelha é nós percebermos qual é a virtude do propósito existencial. A virtude do propósito existencial é sempre a virtude que vai ressignificar a sua principal limitação egóica. Então, aquilo que eu já falava, uma pessoa que tem uma dificuldade de auto-amor muito grande, vive se exigindo com um auto-desamor muito grande. A virtude do propósito dessa pessoa é desenvolver o auto-amor. Uma pessoa que se culpa intensamente, tudo para ela se culpa, porque ela traz intrinsecamente uma culpa que é subconsciente, está vindo do passado, e que no presente ela o tempo todo está se culpando. A virtude do propósito é desenvolver o auto-perdão. E o auto-perdão envolve também o exercício da autoconsciência. Uma pessoa que tem uma tendência a nunca terminar nada, ela está sempre começando alguma coisa, daqui a pouco ela desiste, ela não realiza as ações que a vida convida ela a realizar, ela está sempre desistindo das coisas. Ela pode ter como propósito existencial o poder de realização, desenvolver a virtude do poder de realização. Então, é isso que significa achar a ovelha. Uma vez que a pessoa percebe a virtude do propósito, ela vai carregar essa ovelha a vida inteira. O propósito é da existência, desde o momento que a pessoa nasce até o momento da sua morte corporal. Ela vai carregar essa ovelha, vai realizar esforços para desenvolver essas virtudes, e esses esforços devem ser jubilosos, ou seja, repletos de alegria existencial. Isso é muito importante no sentido de nós não colocarmos o propósito existencial como algo que a gente tem que fazer, que é pesado. Muito pelo contrário. Ele jamais vai ser pesado. Se for pesado, é porque nós não estamos verdadeiramente fazendo esse movimento de achar a ovelha, pôr nos ombros e carregá-la jubilosos. Nós estamos nos obrigando, como se fosse uma obrigação que você tem que fazer, e todas as vezes que nós entramos no movimento de obrigação, nós também entramos no movimento de sabotagem. Então, nós criamos um cabo de guerra íntimo. Eu me obrigo de um lado, eu saboto do outro. Por isso que se torna pesado. Quando eu estou consciente,
eu deixo as 99 ovelhas ali, eu sei que elas estão no deserto de mim mesmo, estão na quietude de mim mesmo, e faço os esforços diários para carregar a ovelha perdida, para desenvolver a virtude.